Olá, você que está aqui no canal Shop das Máquinas para assistir mais algumas dicas importantes sobre máquinas de costura. Aqui você aprende de verdade, o que é melhor, de graça, né? Então, se você já é inscrito no canal, muito obrigado por se inscrever, obrigado por estar curtindo, por compartilhar. Se você não é inscrito ainda, não fica triste. Aqui no canto da tela tem o íconezinho, clique em inscrever-se, se inscreva no canal. Se quiser também ativa o sininho para receber as notificações toda vez que lançar um vídeo novo, para receber essas dicas grátis. São dicas oportunas em que você pode economizar dinheiro e fazer a manutenção aí da sua máquina de costura em casa, ou fazer algum reparo, ou resolver alguma dúvida que você tenha. Hoje a dúvida é bem interessante. Hoje vamos falar sobre máquinas de costura eletrônicas, tá? Eu tenho aqui na bancada uma máquina Singer, mas eu vou falar de todas as marcas e modelos. Tem máquinas eletrônicas Brother, Janome, tá ok? Mas eu vou falar de todas aqui, porque essas dicas que eu der aqui são importantes para todas as máquinas de costura. Uma das queixas mais frequentes de quem tem máquina de costura eletrônica, e um dos maiores defeitos que chegam aqui na oficina, na nossa oficina, são defeitos por manuseio ou uso inadequado da máquina de costura. Então aqui eu vou dar algumas dicas oportunas para você não cair nesses erros e não danificar a sua máquina de costura, tá ok? Pronto para as dicas? Depois eu vou fazer um videozinho ensinando como que usa a máquina eletrônica, tá bom? E os cuidados que tem que ter. Vou falar também sobre manutenção. Então, primeiro eu vou começar aqui com as dicas para essa máquina de costura. Depois eu falo da manutenção que você pode fazer em casa para que sua máquina não dê defeito. Primeira dica oportuna e a mais importante de todas. Todo mundo que compra uma máquina de costura eletrônica, a primeira coisa que ele faz é tirar da caixa, colocar na tomada e já começar a usar. Esse é um dos erros fatais em quem tem máquina eletrônica ou em quem compra máquina eletrônica. Essas máquinas de costura, elas têm a tecnologia muito avançada, então é importante que se conheça a máquina de costura. O fabricante manda sempre um manual, às vezes em DVD, às vezes escrito, que é importante que você siga esse manual, que você leia o manual para aprender, tá ok? Então, olha, em primeiro passo, dá uma olhadinha no manual, nem que seja uma olhadinha rápida. A maioria dos manuais tem um passo a passo rápido lá. Dá uma olhadinha naquele passo a passo rápido para saber as coisas básicas. Uma coisa que alguns manuais de fabricantes não falam, mas que nós técnicos aqui no dia a dia enfrentamos e vemos o que faz isso, que dá um prejuízo grande para quem tem máquina eletrônica, é defeito na placa central, a placa-mãe da máquina de costura. E algumas vezes defeito na placa-fonte. Por que muitas máquinas de costura dão esse defeito? Esse defeito acontece porque aqui no Brasil nossa rede elétrica é muito instável. Em algumas cidades do país, a energia chega a ser abaixo de 90 volts quando a rede é 110 e abaixo de 190 quando a rede é 220. Essa variação de tensão, eu já presenciei um cliente, por exemplo, que a energia dele, um dia eu fui lá medir, estava 87 volts, a energia lá é 110. Estava 87 volts. Essas máquinas não são fabricadas para trabalhar com energia tão baixa. Teve uma vez que eu medi, que estava com 132 volts acima do máximo permitido, que é 127. Quem mora em final de rede, se você olhar aí no poste perto da sua casa e você morar perto do transformador, ou se você mora muito longe do transformador, você vai ter essas variações de tensão. Então isso danifica a sua placa-mãe. Como resolver isso? Ou melhor, como tentar amenizar essa dor? Existe no mercado estabilizadores de voltagem. Eu tenho aqui um velhinho, eu uso há bastante tempo aqui na nossa oficina. São estabilizadores de voltagem. Você liga a máquina de costura nele, ele vai controlar a tensão da máquina de costura, do aparelho que estiver ligado nele, para que não tenha picos. Por exemplo, quando tiver com 132 volts, ele vai acusar alta tensão e vai reduzir para você ter uma estabilização de até 110 volts, até 127, que é o tolerável, certo? Quando tiver abaixo de 87, ele vai desarmar e você não vai conseguir usar o aparelho. Ou, se ele conseguir estabilizar, for pouca diferença, ele até consegue estabilizar e jogar a diferença que você precisa na voltagem. Então, o primeiro passo é esse, olha, sempre tem um estabilizador para usar ele. É baratinho esses aparelhos, não são caros não. Você compra em qualquer loja de material elétrico, tá bom? Então, essa foi a primeira dica oportuna para você não estragar a sua máquina de costura. Segunda dica aí, anota aí. Outro erro frequente em quem tem máquina de costura eletrônica é você comprar cone, é mais barato, tá vendo? Eu aqui também uso cone, tá, gente? Não tô dizendo que você não pode usar, não. Você até pode usar, mas máquinas eletrônicas não podem trabalhar com cone.
Os tensores dela são muito sensíveis. Esse aqui, por exemplo, e outros modelos de máquina de costura, eles têm um sensor aqui no tensor que ele dá problema se a linha desenrolar inadequadamente. Ou ele acusa erro na máquina se a linha estiver desenrolando inadequadamente. Então, se você vai usar cone, eu recomendo que você use com suporte. Olha aqui, eu tenho aqui na bancada, eu uso cone, mas eu tenho um suportezinho, eu coloco o cone nele e a linha desenrola sempre por cima. Então, se você vai usar cone, sempre coloca no suporte e a linha desenrola por cima. Esses suportinhos são baratos. No Shopping das Máquinas tem ele em promoção. É bem baratinho esse aqui. Então, compra um suportezinho desse. É uma coisinha só que você vai gastar e evita estragar a sua máquina de costura. Algumas costureiras colocam esse cone deitado aqui, ó. Aí a linha fica enroscando, danifica o sensor do tensor. Outras colocam no pino carretel em pé aqui. A máquina, toda vez que dá o puxão aqui da linha, porque a linha está enroscada, olha só. Tá vendo que tem hora que a linha prende? Por que a linha prende? Olha lá como que ela desenrola, ó. Ela tem que rodar o cone para desenrolar. Esse rodar o cone causa um peso no tensor e danifica os sensores, tá? Então esse é o segundo erro fatal para quem tem máquina eletrônica. Só use cone no suporte, tá ok? Agora o terceiro e quarto passo aqui importante é usar a máquina adequadamente. Passar a linha certinho conforme manda o fabricante e fazer a seleção de pontos. Eu vou ligar aqui a máquina para você ver. Ela está fazendo a leitura, fez a leitura, ligou. Então aqui eu estou com a máquina ligada. Um outro erro frequente que as costureiras fazem nessas máquinas de costura é o seguinte, olha. Na hora de encher a bobina, ela liga aqui a máquina. Vou ligar para você ver. Depois que terminou de encher a bobina, o que elas fazem? Elas desligam sempre sem tirar o pé do pedal ou sem desligar o botão Start-Stop. Essa aqui no caso eu estou no Start-Stop, mas se você estiver usando o pedal, se você desligar aqui, olha, com ela funcionando, ela vai desarmar. Mas vai indo, vai indo, vai indo. Aqui no enchedor tem outro sensor. Quando você desarma com ele ligado, você ou queima o fotossensor ou você danifica ele. Então, sempre que desarmar o enchedor de bobina, ou dá o stop, ou tira o pé do pedal se você estiver usando o pedalzinho. Tá? Então, esse é um erro frequente em máquinas de costura. Já pegamos muitas máquinas aqui na oficina com esse sensor estragado porque a pessoa faz isso. Tá? É um erro de manuseio, é um vício de manuseio que a pessoa tem e às vezes a costureira fica brava. Outro dia eu falei com a costureira, ela ficou brava aqui com a gente na loja, porque disse que ela estava usando errado, né? Ela não entendeu muito bem. Então tá aí, tá ok? Essa dica é importante. Se você quer que sua máquina dure, não quer gastar com mecânico, segue a dica. Se quer gastar com mecânico, tudo bem, faz com vício aí, né? Então vamos lá, o terceiro erro comum aqui, depois de passar a linha, essa máquina de costura aqui é o seguinte, ó. Por ser uma máquina eletrônica, ela vem pré-regulada e ela tem sensores de tensão de linha. Deixa eu tirar aqui a caixa de acessórios para te mostrar. Aqui na máquina de costura, o fabricante recomenda... Deixa eu tirar a bobina para mostrar. O fabricante recomenda a posição correta de colocação de bobina. A costureira pega a bobina, joga lá dentro, nem viu como que ela caiu. Tá errado. Bobina tem posição de colocar. As bobinas, isso em qualquer máquina, tá? Em especial nas eletrônicas. Olha, a linha está desenrolando aqui pelo lado esquerdo, aqui a linha desenrola pelo lado direito. Por que eu tenho que colocar ela assim, do lado esquerdo? Olha, desenrolando da esquerda para a direita, em sentido anti-horário. Por que isso? A bobina, quando ela gira, ela faz uma força centrífuga. E ela joga para baixo porque está desenrolando no sentido contrário. Se eu colocar aqui, desenrolando da direita... Essa força centrífuga, olha lá, que a bobina sobe quando eu puxo a linha, tá vendo? Faz a bobina pular dentro da caixa de bobina e aí fica embolando costura e acaba quebrando a caixa de bobina. Tá? Então esse é outro erro comum. A Cinja, sabendo disso, ela colocou aqui na máquina um adesivinho para a costureira ver isso, olha. O adesivinho aqui mostra isso, ó. Tá vendo? Ela vem desenrolado da esquerda, tá vendo? Então tem que desenrolar sempre da esquerda. Aí nessa máquina aqui, olha, eu seguro a bobina, passo dentro dessa molinha e puxo para a esquerda. Tá pronto para costurar. Algumas Brother Janome, você encaixa a linha aqui na chapa, ela passa sozinha dentro da caixa de bobina, tá? Então esse modelo aqui em específico, eu tenho que passar a linha na caixa de bobina. Então esse é outro erro comum
que as costureiras cometem nas máquinas eletrônicas, e isso causa defeito na máquina, tá? Quebra a caixa de bobina, estraga aqui o posicionador da caixa de bobina, tá ok? Essa é outra dica importante. E outra dica aqui importante sobre a bobina é que as costureiras costumam remontar linha. Ah, eu parei de usar aqui a linha branca, vou usar uma linha vermelha. Bota a bobina lá para encher e completa com linha vermelha. Tá errado esse procedimento, é errado, porque a linha nunca mais vai enrolar direitinho aqui. E vai ficar pontas de linhas soltas e pode acontecer de embolar. Então o ideal é que você compre umas 10, 15 bobininhas e use até o final. Encha só o tanto que você vai usar. Se sobrar um pouquinho como esse aqui, por exemplo, descarta essa linha. Tá? Você não vai ficar pobre de descartar esse pouquinho de linha. Vai ficar pobre se quebrar essa caixa de bobina, que custa uma grana muito boa, viu? Então, às vezes, por causa de uma porcaria de uma linha, de alguns centavinhos de linha, você quebra uma caixa de bobina dessa que custa mais de 100 reais. Né? Então, o prejuízo é grande, né? Então tá aí, essa dica foi legal, né? Essa dica é boa.